hoje o meu bate-papo é com o professor Bruno Marques Pancioni, que vai falar sobre a realidade e o futuro da educação. Professor Bruno, obrigado por ter aceitado conversar com a gente, aceitando o nosso convite. Antes da gente começar a gravar, professor, você me disse que tem 20 anos de experiência dentro da sala de aula, né, ensinando na área da computação. Me conta para o pessoal que está assistindo a gente, qual foi a realidade que você encontrou na sala de aula quando você começou lá em 2004 e qual foi o futuro, e se é o futuro que você esperava 20 anos depois. Beto, obrigado, viu, pelo convite, pela oportunidade, certo? Professor Marco, professor Pedro Toledo, então muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo contribuir com um grãozinho, né? Que é isso que a gente, quando escolhe a carreira de professor, a gente vai dedicar a nossa vida para ensinar um pouquinho, mas esse pouquinho pode transformar o próximo, né? Sim. A palavra transformar, ela é muito presente aí na nossa vida. E essa primeira pergunta sua, de olhar para a realidade que existia lá atrás. Então, acho que antes de falar da realidade do eu ser professor, eu acho que é interessante falar a realidade quando eu fui aluno, certo? Então, naquele momento, eu entrei na faculdade em 98, terminei o meu ensino médio ali em 97. Então, eu lembro o quanto a gente respeitava o professor, o quanto a escola ela cobrava da gente e não necessariamente o aluno tinha um fluxo para passar, certo? Eu passei tudo bonitinho, mas eu tive amigos que reprovaram e reprovou, certo? Eu tive um camarada lá que reprovou no mestrado, certo? Então, assim, quando a gente fala de educação, a gente não pode pegar e transformar num fluxo de passagem, né? Acho que a educação, ela é um momento, assim, para se construir, dar uma determinada formação, né, para aquele cidadão e que ele possa escolher para qual caminho ele vai. Então tem que dar uma base sólida, certo? A gente olhando o PISA, o último PISA que saiu, o Brasil está parado e na matemática caiu um pouquinho, certo? Para que existe o PISA? Para comparar? Não, para falar como você está. E assim, a gente está parado, certo? Os dois últimos PISA a gente está ali. Então, assim, mostra que por mais que ocorram investimentos, que também na área de educação caiu, né? Falando de maneira macro federal aí, não está se dando a importância, a valorização, né? E isso não é no ensino superior, certo? Isso são em todos os ensinos, né? Então tem que se olhar pensando numa geração, construir, certo? Fazer aquela geração receber conteúdos ali para que daqui 10, 20, 30 anos colha-se um fruto mais crítico, certo? E do momento que eu comecei a já ministrar aula, foi muito bom que a gente conseguia, né? Naquele momento ali já conseguia ainda dar uma apertada no ensino, vamos dizer assim, realizar uma cobrança. Mas daí eu trabalhei tanto em instituição pública, em colégios técnicos de informática público, e quanto faculdades particulares. E depois também entrei numa faculdade pública. Então seria na ETEC, né? Que é do Centro Paula Souza, nas FATECs, e faculdades particulares. Também ministrei aula na UMC durante uns 6 meses mais ou menos. Só que a gente vai sentindo que aquela matéria-prima de aluno que chega para a gente, tanto do ensino médio, certo? Que vem do fundamental para o médio e do médio para o superior, ela não tem mais o perfil do aluno lá de trás, certo?
Um número que a gente consegue visualizar também, por meio das FATECs, você consegue ver a pontuação de entrada, certo? Do aluno quando entra, a pontuação máxima e mínima, certo? Então, tem cursos que você consegue, os cursos de informática, que ainda tem uma grande procura, né? Você consegue ver um aluno que acaba tendo uma boa nota de entrada. Então, resumindo, é uma boa matéria-prima para se trabalhar. Agora, os outros cursos que acabam não tendo tanto essa mesma exigência, a mesma concorrência, certo? Essa matéria-prima, ela é diferente, certo? Para se trabalhar. E o professor, ele tem que se adaptar, certo? Ele tem que se adaptar tanto do lado de pegar e incluir o aluno, porque eu conheço professores que colocam uma determinada régua e é só aquela régua. Só que o mundo mudou, certo? Então, nós temos que nos atualizarmos. Não é só fazer a sua especialização, mestrado e doutorado, que é técnico, certo? Eu fiz tudo de maneira técnica, certo? Então, esse lado de gestão de pessoas, ou esse lado de educação, de didática, certo? Ou até de avaliação, ou você construiu isso e foi se adaptando, mas no meu ponto de vista tem que se adaptar, ou você está encaixado numa geração completamente diferente daquela que a gente viveu lá atrás. Que entrava o professor, tinha que ficar de pé, não podia ficar de boné na sala de aula, certo? Toda quarta-feira cantava o hino lá uma vez por mês. Então assim, ó, tinha-se hábitos, né, diferentes do que a gente está tendo agora. Então, hoje a gente acaba cobrando menos do nosso aluno, a gente acaba não dando toda essa importância, mas a gente está tendo que se adaptar. Por quê? Porque não é aquela matéria-prima do passado, certo? Então, e se a gente só colocar a régua, vai reprovar todo mundo, não vai ter aluno? Então, e a proposta é você incluir, certo? Então, é trazer todo mundo ali, ou trazer uma maior parte ali que possa pegar e ter o seu crescimento, certo? Eu olho por mim assim, eu não era o aluno espetacular no ensino médio, certo? Espetacular. Mas eu entrei na faculdade, eu comecei a ver conteúdos que me interessavam, certo? Então, a partir daquilo ali, eu comecei a ter um foco, comecei a me construir, a me lapidar, comecei a investir na minha formação. Eu tinha vontade de ser professor, uma hora eu fui lá e fiz especialização, mestrado. Então, assim, ó, são conhecimentos que vão agregando tecnicamente. Mas eu tive que, paralelamente, ou fazer cursos ou sentir a realidade de lidar com o ser humano, certo? Principalmente porque eu já trabalhei com a parte de gestão também, trabalho ainda. Então, é lidar com o ser humano todo dia. Então, lidar com o ser humano é uma constância de você, certo? Respirar, fazer cumprir a regra, mas você tem indicadores, mas você tem que incluir, certo? Então, assim, ó, você tem que viver nesse equilíbrio. Então, é bem diferente, certo? A realidade que eu fui aluno, a realidade que eu comecei a ser professor e a realidade hoje, que a gente passou por um momento pós-pandemia, certo? Pela pandemia. Depois da pandemia, piorou mais ainda. Bom, professor, então, aproveitando, você já tocou um pouquinho nesses pontos, mas aproveitando a sua resposta, quando você fala que o perfil do aluno mudou, ele mudou só do ponto de vista de bagagem de conhecimento ou mudou também do ponto de vista comportamental, mas não no sentido ruim da palavra, de ser mais ou menos desrespeitoso com o professor? Comportamental no sentido de ser um aluno muito mais questionador, participativo e etc. Afinal, agora a gente está com o celular na palma da mão, né? O aluno pode chegar e levantar uma questão que, de repente, o professor não está preparado para responder naquele momento. Olha que interessante a sua pergunta.
Lá atrás, certo? Eu vou falar lá em 98, ou vamos falar lá em 2002, quando eu saí da faculdade, ou 2004, quando eu comecei a ministrar aula, não tinha isso de uma maneira tão divulgada, acessível, o computador na palma da mão. Mas eu acho muito positivo ter o computador como ferramenta, certo? Você pode pegar e colocar um determinado quiz ali, certo? Você já consegue mapear um perfil, aí você dá o direcionamento para o que você quer em função de perfis. Chega a última palestra que eu vi de uma professora, ela falou, ó, coloca a sua profissão aqui, ó, coloca a sua idade, coloca não sei o que, não sei o que. Pronto, é o norte para ela, fala assim, ó, vou nesse caminho. E você pode mapear do aluno e ser assertivo ali. Agora, o que eu percebo é que tem uma geração diferente, certo? Então é o que eu estava falando. Essa formação que nós tivemos, mais conservadora, mais rígida, mais dedicada, certo? Se aperta e aguenta, hoje ela está diferente, certo? E ela está diferente, acho, certo? Em função de experiência, tudo que a gente vê como, vamos dizer assim, um desafio a mais no passado, e o pai vendo o filho viver uma realidade de dificuldade, ou o pai vivendo uma dificuldade, ele não necessariamente quer que o filho passe por aquilo. Então ele vai conduzir ou proporcionar um caminho mais fácil. Esse caminho mais fácil não vai dar toda aquela bagagem, toda aquela experiência, aquela coragem para aquele aluno ir novos horizontes. Então, eu vejo que hoje, acredito eu, que o não proporcionar alguma experiência para os jovens, para as crianças, para os jovens, ele chega um pouco mimado mesmo, certo? O dono da verdade com o celular na mão, certo? Então, assim, ó, quando eu comecei a dar aula aqui em Mogi das Cruzes, na FATEC, um aluno me questionou, mais de um aluno me questionou com o celular na mão, certo? O que é um processo na área de sistemas operacionais? Eu falei, é isso. Mas como que é um processo tal? O cara já estava com a resposta na mão. Sim. Era um assunto super novo e eu respondia, certo? O que eu não sabia ali naquele momento, por ser algo muito novo, vou procurar. Mas hoje, os alunos jovens acabam sendo muito abusados, eles não têm limite, certo? Esse celular, ele virou uma ferramenta para joguinhos, certo? Virou uma ferramenta só para você conversar e conversar. Se fosse conversar assuntos que vão somar aquela aula, mas não, são assuntos, vamos chamar assim de assuntos rasos, certo? Comparando dentro de uma aula, aquele assunto não tinha relação com a aula, certo? Então, foge completamente. Então, não está sendo usado como ferramenta para aula. Pelo contrário, está sendo usado para uma ferramenta para distrair, certo? O entretenimento, vamos chamar de comunicação e entretenimento de maneira geral. Então, assim, tem que se ter... O professor, eu vejo por mim e por outros, que você olha para o aluno e fala, olha, vou ajudar na sua construção, certo? É minha obrigação como professor, como educador, né, não desistir do aluno. Mas o aluno tem que querer também, certo? Não é ficar gritando, chamar a mãe, no extremo de tudo, chamar a mãe. Porque eu trabalho também em colégio técnico, eu já vi aluno chamar a mãe por causa de tal situação, certo? Então, na faculdade já não, você já consegue, mas você vê a não priorização do estudo. Continua. Por quê? Porque daí tem o que eu acho da geração. Essa geração não tem aquela prioridade, não. Às vezes não tem aquele exemplo em casa, certo? Não tem aquela referência de família. Então ele está vindo por vir. Eu também frequentei a escola aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000. A gente é mais ou menos
contemporâneo dentro de sala de aula. E ouvia, na época que eu estava na sala de aula, professores e pessoas falando que quando eu estava na escola as coisas eram diferentes. O que eu quero dizer com isso é que as gerações vão mudar, a forma que os alunos vão chegar para os professores vai continuar mudando e não tem, eu acho que não tem muito como a gente fugir disso. Não, isso mesmo. Quando a gente fala em futuro da educação, geralmente a gente está falando da utilização cada vez mais da tecnologia, de conceitos como gamificação, sala de aula invertida e etc. Quando a gente fala sempre em futuro da educação, a gente fala sobre isso. O nosso papo aqui partiu para uma linha um pouco mais comportamental. Então eu quero te perguntar, quando a gente fala, tendo em vista que as gerações mudam e que é meio que inevitável que isso aconteça, vamos fazer aqui esse exercício de futurologia. Como você imagina que será o futuro da educação, tendo em vista que o comportamento dessas novas gerações vão ser moldadas, por exemplo, por essas ferramentas de tecnologia, rede social e etc. Até porque, perdão, professor, eu imagino que serão alunos talvez questionadores e mimados, como você falou, mas talvez sejam alunos muito mais fragilizados do ponto de vista psicológico por sofrerem pressões, sei lá, de bullying e etc. Porque antes o bullying sofria bullying na escola, você saía da escola, o bullying acabava. Agora não, o bullying acompanha você nas suas redes sociais o dia todo, todos os dias da semana. Então, vamos fazer esse exercício de futurologia. Como que você imagina que será esse futuro da sala de aula diante de todo esse cenário? É bem amplo, né? É um horizonte enorme. O aluno, temos ótimos alunos que têm vamos chamar, estabilidade emocional, certo? Tranquila, mas existem alguns alunos que possuem, sim, certo? Esse contexto de fragilidade comportamental por falta eu chamo disso aí de referência, certo? Pode ser referência em casa, pode ser referência na sala de aula, certo? Então, assim, e esse jovem, esse aluno, está hoje sem ter tido alguns estímulos lá no passado que iam fortalecer ele agora. Beleza. Vamos chamar do jovem, certo? Temos alunos maduros, se você olhar no mapa lá do semestre, né, no mapa do ensino superior, nos cursos à distância, você tem um número razoável ali de pessoas que estão cursando os cursos à distância mais experientes, uma pessoa de, sei lá, de 39 a 40 anos, se você olhar lá, você tem um fragmento, a maior parte são jovens mesmo, certo? Uhum. Até 24 ali. Mas você tem essa fatia que vai se atualizar e tudo mais. Então, tem o pessoal maduro, mas tem uma porcentagem, que eu não sei falar qual é essa porcentagem, né? Que a gente tem na prática de jovens, né? Que estão sensíveis, são mais frágeis. Esse jovem, ele vai ter... ele já está usando uma inteligência artificial, certo? Então, já dei aula para alunos, e vai lá, copia e cola, só escrever o que é isso, o que é isso, o que é isso. Copiei e colou, certo? Então, daí, esse é o meu pensamento. Eu acho que o professor sólido nunca vai acabar. Por quê? Para proporcionar essa inteligência artificial, que você passou lá 2, 3 parâmetros e te deu uma resposta, você como professor, condutor de um certo conhecimento, né, para passar certo conhecimento, você vai ter que delimitar um sítio de informações, certo? Tais autores, tais livros, daí dentro do livro tem tais conteúdos, certo? Então, você como professor, como proporcionador da oferta daquele conhecimento ali, você tem que ter propriedade nisso aqui, certo? Daí não é só falar para o aluno assim,
Entrega isso. Entregou, eu só dou um ok, certo? O trabalho do professor que dá trabalho, certo? É o que? Corrigir prova, certo? Se você realmente for realizar uma avaliação e corrigir e dar feedback para o aluno, certo? Isso aí dá um trabalho enorme. Então, o professor tem que ganhar, sim, o fora da sala de aula, tem que ganhar bem. Por quê? O professor que se propõe a fazer isso, certo? Ele vai dar feedback em todas as atividades. Então, ele definiu um sítio de informações, ele definiu bibliografia, definiu conteúdo, tal. A hora que o aluno mandou aquilo ali copiado, certo? Ou errado, o professor vai falar, tá errado, certo? O que faz? Ou pede para fazer na unha, eles copiam um do outro, certo? Então, assim, ó, o professor é o validador. Eu acho que o professor não vai parar de existir por causa disso aí. Agora, se houver aí professor que vai ter só o checklist ali, certo? Só entregar, aquele aluno está construindo algo errado, está construindo a referência que ele está dando, não é mais de ser validado, é de entregar qualquer coisa. E isso aí vai ser a próxima geração, que vai ser o analista de sistema que vai trabalhar na determinada empresa, que não vai conseguir emprego, certo? O médico que vai atender, o engenheiro que vai fazer um cálculo, certo? Essa pessoa, mais uma vez, com raso conteúdo, certo? Que vai estar atendendo a gente, velhinho, e os nossos filhos, certo? Então, assim, não é simples falar esse horizonte, mas, voltando lá no início da nossa fala, na minha opinião, tem que se dar essa atenção, certo? O professor tem que incluir o aluno que quer participar, que precisou faltar por uma situação peculiar ali, eu acho que ele merece. Mesmo tirando, o combinado foi dar 3 provas, ou 3 atividades lá. Ele faltou em uma peculiarmente, pronto, dá outra prova, porque ele precisou estar no hospital com a mãe, certo? Assim, ó, agora, o cara não vem, e vai querer chorar no último minuto. Não, ele não se ajudou, certo? Então, esse tem que refazer. Ele não está apto para concluir um ciclo. Só que o ciclo está o quê? Vai. Por quê? Porque tem indicadores, certo? Então, eu acho que quando se fala indicadores na educação, é muito tênue, certo? Porque é o professor que não necessariamente está ganhando um ótimo salário para poder ter que formar uma quantidade. E, consequentemente, ele pode, certo? Deixar de priorizar a qualidade. Como você analisa esse movimento, não sei se pode ser chamado assim, mas eu vejo cada vez mais manifestações de pessoas que são contrárias à educação formal, no seguinte sentido: quero trabalhar com, sei lá, Bitcoin. Ou você que é da área da informática, quero trabalhar com programação. Então, para que eu vou para a escola aprender filosofia, ciência e bio? Ouvi uma fala ontem de um jovem empreendedor que quer trabalhar com investimentos, que a fala dele era o seguinte: para que eu vou para a escola para aprender sobre a Segunda Guerra Mundial? Sim. Não, eu prefiro ir para B3 ou um curso de tal pessoa para aprender sobre investimentos, porque é isso que eu quero fazer. Como você vê esse movimento anti-escola, eu posso dizer assim, da forma como a gente a conhece? Eu acho que é uma realidade, certo? Porque nós professores, então tudo isso que a gente está falando, está uma construção mesmo esse nosso papo aqui. Então, gestores públicos têm que priorizar a educação, certo? Priorizar a educação é o indicador. Qual é o indicador? É a valorização do professor, certo? É a qualificação. Se ele estudou, acho que ele deve ganhar mais coisas pedagógicas. A prática do conteúdo pedagógico, então, assim, ó, é realmente lapidar o professor, né? Para que ele esteja o quanto mais apto, certo? Para poder acolher aquele aluno e realmente também transformar ele. Beleza. Resumindo,
o professor tem que ser atrativo para o aluno, certo? O aluno tem que olhar para um curso e falar que aquele curso é atrativo. A disciplina mudou, certo? É outro. Lá atrás a gente formava porque a gente tinha que se formar e era aquilo, e era aquele conceito naquele momento. Agora não. O jovem não quer mais o formal. Ele quer o que é atrativo para ele. Curso longo de 5 anos, 4 anos, 3 anos, para quê? Eu vou assistir os vídeos na internet, vou aprender vou jogar o jogo do... Como que é o nome lá? O jogo do bichinho lá, De apostas? Isso. Do tigrinho. Tigrinho. Certo? Então, assim, ó, é muito mais fácil, é muito mais o quê? Rápido. Certo? E quando você precisou dedicar de conhecimento? Você precisou fazer um doutorado? 5 anos para fazer um doutorado? Não. Certo? Só que quantas pessoas vão para cima e se mantêm lá? Certo? Em curto prazo de tempo e se mantêm. Certo? Então, no meu ponto de vista aí, a educação formal não está atrativa para uma parcela, não sei qual é essa parcela de jovens. Eu sei que lá no mapa do ensino superior também, que saiu aí, ó, as matrículas só estão caindo, certo? Caindo a matrícula no ensino superior. Então, acho que tem que ter o lado dessa valorização por parte do órgão, dos órgãos públicos, os gestores das unidades, não só formar essa quantidade, valorizar essa qualidade e ter esse profissional, esse professor atrativo para que esse aluno queira esse caminho também como opção. Está na frente dele ali, qual que ele vai? E o lado rápido, certo? Porque essa geração ela é rápida, certo? Então, observa também, todo jovem que está aí tendo essa abordagem de ser contra a educação formal, certo? Se você é um autodidata e sabe português, matemática, certo? E os fenômenos físicos você sabe distinguir, pronto, quer dizer que a sua nota no PISA é da média proposta para cima, certo? Você não está no nível do Brasil, que está para baixo da média mundial aí. Então, se você tem essa visão, sabe escrever corretamente, sabe falar corretamente, certo? Isso de maneira formal. Agora tem nichos específicos, tem o público tal, você pode falar errado, o público tal vai ovacionar você, certo? Até quando isso vai? Mas isso não é o formal. Se você souber, na minha opinião, certo? Souber fazer essa abstração de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, essa diferenciação aí, se eu for precisar escrever, eu escrever corretamente, mas eu estou escrevendo para o meu público assim, certo? Beleza, mas muitos desses jovens não sabem se comunicar, não sabem escrever, certo? Então, assim, ó, falta o básico para formar esse cidadão para que ele tenha o padrão mínimo ali. Então, ok, ele pode ter até corrente de ouro, certo? Então, tem gente que... certo? E tem gente que vai para caminho errado também, depois vai cumprir a legislação, vai ser preso e tudo mais. A minha preocupação, professor, a gente entrevistou uns programas atrás do professor Wagner, que ele é um cientista, e ele na fala dele ele falou: eu sou só cientista e professor. Eu falei: só cientista e professor? E o meu papo com ele foi sobre ética na pesquisa. E a minha preocupação quando eu vejo esse movimento anti-escola, ou quando eu vejo essa busca das pessoas por cursos mais rápidos e mais específicos daquilo, do interesse que ela tem, a minha preocupação eu posso ser muito bom nisso, em programar, mas eu sou uma pessoa que não me importo de aparecer alguém falando: olha, talvez seja interessante a gente criar um partido nazista aqui no Brasil. Quando eu ouço alguém falando que para que eu vou estudar a Segunda Guerra Mundial se eu posso estudar investimentos,
Me preocupa muito essa pessoa não ter uma baliza ética de saber, olha, a gente pode ou não testar determinado medicamento em determinado grupo de pessoas. São conceitos éticos, morais, que a gente aprende na escola, com matérias como a história, filosofia, sociologia. O SPB no Isso, passado. a tal da Educação USPB, Moral e Cívica. educação moral e cívica também, tá. Mas essa é a minha preocupação, assim, a gente pode ter um excelente, o próximo Barsi, o próximo maior investidor do planeta, o próximo Warren Buffett nascendo aqui no Brasil, mas é uma pessoa que vai ser um lixo moral para o resto. Isso não é preocupante? E como lidar com isso? Para mim, tudo é a base da educação, certo? É essa priorização da educação. Imagina só, no mínimo, certo? Para saber das guerras, em momentos econômicos, certo? Eu penso assim, que você tem que ter essa visão de quando aconteceu, por que aconteceu, que movimento gerou aquela guerra, certo? Primeira Guerra, Segunda Guerra, isso afetou o quê? A parte de economia naquele momento. Então, você já tem experiências. Se você é um real investidor, que você entende, eu não entendo nada, certo? De economia, mas eu visualizo pessoas que fazem investimentos de grande porte aí, que já aconteceu esse movimento no passado. Então, existe uma tendência disso se repetir. Então, se você sabe o básico de, vamos falar, história, certo? Estou falando de história, não vamos nem falar da filosofia aí, a gente já chega ali. Então, assim, você consegue encaixar isso cronologicamente na economia para você fazer, não, isso aqui, eu sou mais conservador, eu sou mais isso, né? Então, assim, eu vou ser mais assertivo, vou ter propriedade para fazer aquilo ali. E a parte ética, daí volta de novo. Você vai encontrar seguidores, certo? Na internet aí, que vão seguir se você não não realizar ações que vão serem de acordo, ações que vão ser aceitáveis, certo? Mas daí aceitável para quem? Para todo mundo ou para o seu grupo, certo? Então, para o seu grupo você pode falar tudo que você quiser que eles vão aceitar, certo? Eles vão elogiar e vão e tudo mais. Só que perante a sociedade, de maneira macro, formal, aquilo ali não vai estar, certo? Não vai estar tendo ética. E daí, tudo isso pode estar, de novo, na origem, certo? Não deve ter tido referência de família, certo? Aprendeu de outras maneiras, mas não teve essa estrutura. Eu chamo de referência, que pode ser um monte de situação que te orientam, que te dão esse limite, certo? Esse limite moral aí, certo? Moral das regras aceitas, né? Então, assim, aqui posso ter 2 mulheres? Aqui não, certo? Em outro local pode ter, certo? Então, a moral lá é outra, certo? Então, eu sou ético lá, o cara tá sendo ético, porque é a regra lá, certo? Então, você tem que ter essa visão, eu chamo de referência. E a gente cai de novo, que a gente tem que pensar em gerações, certo? Tem que investir, tem que falar, certo? Assim, a parte de previdência está cada vez pior, certo? Na hora de aposentar, quem for aposentar, certo? Não está tendo tanto filho, certo? A população está velha, a previdência não está aguentando mais, então vai colocando, certo? Mas vai demorando para aposentar essa pessoa. Então, assim, esse jovem, e tem jovem que não está nem ali,
tá dependente dos pais ainda. 40, 50 anos morando com o pai, não tem emprego, não tem visão de aposentadoria, e daí? Certo? Se ele tem algum projeto individual e se ele consegue se manter, ótimo. Joia, mas às vezes ele pode, conforme você comentou, tá indo num caminho errado. Tá errado, fora das regras da sociedade, vai preso. E para vocês que ficaram até o final, eu quero agradecer mais uma vez pela parceria. Se tiverem alguma dúvida, querem conversar com o professor, interajam de alguma forma com esse conteúdo, podem mandar mensagens para a gente encaminha para o professor, eu tenho certeza que ele vai responder com o maior prazer. Muito obrigado de coração pelo seu apoio, eu espero que todos vocês voltem para assistir nossos outros programas, vejam os programas anteriores dessa e das outras temporadas, são sempre conteúdos muito interessantes. Obrigado de coração pela parceria, espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.